Boa noite a todos, graças e paz. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Antes da gente fazer a leitura, eu quero convidar aqui à frente as crianças. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida desses pequeninos. Que Deus continue protegendo e guardando as nossas crianças. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, pela vida dessas crianças. Abençoa também as professoras, as tias que estarão conduzindo ela no caminho da tua palavra lá na salinha, Senhor. Por isso, derrama sobre elas e as tias a tua graça, o teu poder, Senhor. Faz manifestar sempre a tua glória sobre a vida delas, protegendo e guiando-os através do teu Espírito. Por isso e com isso nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago capítulo 1, todos já encontraram? Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sabendo que a provação da vossa fé, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como uma flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece, e a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Convido você a fechar os seus olhos para que a gente ore nesse momento, agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, ó Deus eterno. Bendito és, Senhor, e em todos os teus caminhos. Por isso, nós hoje te louvamos e agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, aqui nesse momento. Nos conduz através do teu Espírito à exposição das tuas Escrituras, e assim nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Em 1974, um grupo evangélico chamado Novo Alvorecer escreveu uma música chamada Além do Pó. Essa música dizia exatamente isso: assim como caem as folhas, cabelos também
hão de cair, anunciando uma nova estação, lembrando a você que nem sempre é verão. Assim como a pedra desgasta, seu corpo também vai se acabar, fazendo mais pó para o vento levar, abrindo passagem para o tempo passar. Mas, além do pó, existe uma eternidade para se viver. Onde você vai passar? Responda se souber. Eu quero saber. Essa foi uma das canções clássicas de 1974, o ano em que eu nasci. E Novo Alvorecer canta isso aí para que não só fosse uma canção, uma música, mas também fosse uma palavra de reflexão para a vida de muita gente. Hoje o tema, baseado em Tiago capítulo 1, tem como esse tema: alegria nas provações e a sabedoria de Deus. Hoje vamos refletir sobre uma passagem do livro de Tiago, que nos fala sobre a importância de ter a alegria em meio às provações e buscar a sabedoria de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, escreveu essa carta às 12 tribos dispersas, e suas palavras ressoam em nosso coração até os dias de hoje. Claro que Tiago vai escrever nessa passagem aí do capítulo 1, Tiago que ele não é o mesmo Tiago, discípulo de Jesus, mas esse é o meio-irmão de Jesus, que se torna o primeiro chefe, o bispo da igreja cristã de Jerusalém. E nesse período, Tiago, ele começa doutrinando a igreja, ensinando a igreja no caminho em que melhor fosse para servir. E se a gente observar nesses primeiros versículos, ele faz uma subdivisão, pelo qual a exegese trouxe uma interpretação, que a gente encontra, primeiro, a saudação de Tiago, segundo, os benefícios das provações, depois, como obter a sabedoria, e em terceiro, as circunstâncias terrenas são transitórias, e também junto com ela até o sofrimento e a provação. Alegrando-se nas provações, Tiago nos encoraja a ter a alegria em todas as circunstâncias, mesmo quando passamos por provações, e ele não está dizendo que com isso nós devemos ser felizes, apesar do sofrimento ou pelas dificuldades pelas quais nós enfrentamos, mas sim pela certeza de que Deus está trabalhando em nós, através dessas dificuldades, através dessas provações que passamos. Nossas provações podem nos aperfeiçoar, fortalecendo a nossa fé e produzindo a perseverança. É importante lembrar que Deus tem um propósito em cada situação difícil pela qual nós enfrentamos. Precisamos entender que em nenhum momento da nossa vida, nada que aconteceu, pelo qual as circunstâncias vieram, foi à toa para que a gente tivesse passado. Tudo culminou para que nos tornássemos mais fortes, tudo veio para que a gente pudesse aprender com aquilo. Pior das pessoas são aquelas que, passando pela tribulação, passando pela provação, não tira proveito algum daquilo que ela passou. E é exatamente dentro dessa perspectiva de vida e de propósito que nós precisamos entender com objetividade e com clareza, padronizando aquilo que nós sabemos que vem para a nossa vida. Há pessoas nesse instante na nossa igreja que já passaram, outros que estão passando e outros que ainda vão passar. Quanto tempo cada deserto de cada pessoa dura, só Deus é quem sabe. Mas todos esses desertos, cada momento, cada dia, cada minuto, cada hora de provação que nós tivemos, que sirva para o nosso crescimento. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 126, aquele que com lágrimas e com seus feixes pesados nas costas saíram e semearam, com alegria voltarão com louvores nos lábios, agradecendo ao Senhor.
E é isso que cabe ao coração do crente, é isso que cabe à nossa vida diante do Senhor. Vivermos a condição pela qual Deus ele instituiu situações que viessem para a nossa vida, não para humilhar, para fazer a gente menor, ou então para provar que a gente é menos do que aquilo que parece, mas Ele está trazendo aquilo para que através da sua vida o nome de Deus seja louvado, o nome do Senhor seja engrandecido, você aprenda, cresça e progrida diante daquele que é todo poderoso para fazer além daquilo que pensamos, sonhamos ou se algum dia ainda desejamos. Não existe idade limite para que as bênçãos do Senhor venha e esteja sobre a vida daquele que no Senhor deposita a sua confiança. Existem alguns pontos que a gente colocou aqui e normalmente a gente divide em 3 pontos, eu dividi isso em 2. Mas um deles foi buscando a sabedoria de Deus. Quando nos deparamos com desafios e não sabemos como agir, o Tiago, o primeiro bispo da igreja cristã em Jerusalém, ele nos ensina, ele faz a gente se lembrar através de Tiago capítulo 1, que podemos pedir sabedoria a Deus, e ele nos assegura que o nosso Pai Celestial, ele é generoso e não nos repreenderá por buscar a sabedoria. No entanto, é essencial que peçamos com fé, sem duvidar da capacidade de Deus de nos guiar e nos dar direcionamento. A dúvida nos torna estáveis e inconstantes, impedindo-nos de receber a resposta que precisamos, principalmente quando nós depositamos nos pés do Senhor a nossa confiança, aquela causa ou qualquer que seja a situação que você esteja passando. Se você orou, se você confiou, é preciso que você entregue-se completamente na presença do Senhor, para que Ele venha fazer abundantemente, além daquilo que você espera. O Senhor é poderoso e infinito. O mundo existe um limite que diz, ou pelo menos um ditado popular que diz o seguinte: para mim o céu é o limite. Se para o mundo o céu é o limite, imagina para o teu Deus, que é dono do ouro e da prata, é um Deus poderoso, médico dos médicos e que advoga a causa daquele que nele confia. Precisamos ter não só um relacionamento com o nosso Deus, mas termos também uma vida de cumplicidade através da fé que Cristo depositou em nosso coração. Ao longo dos anos, quantas pessoas pararam no caminho, desfaleceram? Quantos ao longo da estrada, ao menos nem começou direito, já entrou em parafuso e um dia depois achou que qualquer da decisão que ele tivesse tomado de seguir a Cristo Jesus fosse uma decisão própria dele, e não era. Acabou parando exatamente porque não havia uma palavra, não havia um amor direcionado, consolidado no coração daquele que confia no Senhor e que entrega a sua confiança ao nosso Deus. Valorizando o que realmente importa, Tiago também nos faz refletir sobre a perspectiva correta sobre as riquezas e humildade. Ele nos adverte a não colocar nossa confiança nas riquezas, pois elas são passageiras e podem desvanecer rapidamente. Existem pessoas que não precisa, quando a Bíblia fala dessa estrutura da humildade, da riqueza aqui, não está falando, existe de repente alguém que tenha muito dinheiro e é uma pessoa humilde. A gente tem um irmão na nossa igreja que ele é muito rico, ele é milionário, é o irmão Antônio. Ele é do estado de São Paulo e ele fabrica essas caixas d'água que a gente vê azulzinha, da Forte Leve. E ele é um grande investidor missionário no sertão do Nordeste. E Deus tem abençoado a vida dele, e quantas cidades hoje têm recebido igrejas, principalmente igrejas presbiterianas, que ele não só, apesar de ser presbiteriano, não só investe na igreja presbiteriana, mas também em algumas outras igrejas históricas e tradicionais que têm evangelizado o sertão do nosso Brasil. Então nós precisamos aprender com tudo isso. Eu vi uma história, uma época, que o dono da
da antiga Colgate, ou Colgate, né? Como a gente lembra, Colgate, não tinha? Desculpa, não era nem Colgate, era Colinos, que Colgate ainda tem, né? Era Colinos, ainda tem Colinos, não é mais Colinos, é Sorriso. E o senhor não é dessa época não, né, presbítero? O que acontece? Ele tinha um propósito de fazer doações para a igreja, e ele fazia. E um dia uma pessoa entrevistando ele perguntou, falou: irmão, como é que o senhor faz? Ele disse: é simples, eu pego 95% do que eu lucro e eu faço distribuição para missões no Brasil e na América Latina. E ele disse: mas como é que o senhor é milionário? Ele disse: mas eu só fico com 5% de todo o meu lucro. Eu sou milionário porque eu sirvo e sei a quem sirvo. E ele é bem mais rico que eu. Então 5% do que eu recebo é o que me faz ser o que eu sou. E a gente sabe que ele ficou tão rico, que o governo brasileiro proibiu a Colinos de usar o nome Colinos no Brasil. E ele teve que mudar, obrigado, porque a gente não pode no Brasil monopolizar, entre aspas, né? Porque a gente tem uma rede de televisão aí que monopoliza a beça e ninguém toca nela. Mas aí o que foi que aconteceu? Ele botou o nome de Colinos para Sorriso e manteve as mesmas cores, que eram as cores verde e amarela, e todo mundo conhece. Mas em compensa, Deus abençoou ele mais ainda, e ele foi e comprou a Colgate, e ele foi e comprou a Close-Up, e fez crescer outras marcas até que eram americanas no Brasil. E hoje praticamente 90% ainda das marcas de creme dental no Brasil é dele. Quando Deus bota a mão, não tem quem impeça. Quando Deus age na direção e a favor daquele que nele deposita a sua confiança, nós sabemos e vemos o quanto Deus é poderoso para fazer abundantemente mais. Isso não é em particular só de uma pessoa, isso pode servir também para a sua vida. E continuando aqui o nosso texto: pois elas são... Tiago pelo menos nos adverte a não colocar a nossa confiança nas riquezas, pois elas são passageiras e podem desvanecer rapidamente. Por outro lado, devemos nos alegrar em nossa dignidade, não importa qual seja a nossa posição social. A verdadeira riqueza está nas posses materiais, ou não está nas posses materiais, mas na nossa identidade em Cristo Jesus. Às vezes, diante de algumas situações pelas quais nós pedimos, rogamos ao Senhor que pudesse acontecer na nossa vida, e acontece. Mas quando essa situação vem para a nossa vida e acontece, às vezes surgem situações contrárias àquilo, de tanto que a gente pediu a Deus, aconteceu. Mas agora parece que algumas coisas estão sendo adversárias àquela minha condição do que eu pedi ao Senhor. Havia até um jovem, e eu vi o pastor Augusto Nicodemos contando essa história, que havia um jovem que tinha um desejo forte, muito grande no seu coração, de servir ao Senhor evangelizando na África. E na época que ele foi chamado para estudar e se preparar, e entender como seria a cultura, o movimento, como ele faria para poder se adaptar às condições em um outro país, principalmente se tivesse condições adversas àquela que ele vivia, ele pudesse estar preparado. E aquele jovem estuda, se prepara, e depois de muito tempo ele é convidado a fazer uma viagem para a África, e ele escolhe uma tribo que tinha sido descoberta recentemente, onde poucas pessoas haviam entrado em contato com aquela tribo, e que não tinha sido bem sucedida, porque
aqueles homens daquelas tribos, aquelas pessoas eram extremamente hostis e canibais. E aquele rapaz vai para lá e encara uma situação extremamente adversa. Assim que ele desce na ilha, ele é preso por aqueles homens e fica ali durante alguns dias preso, até que um dia decidem que vão comer ele e colocam um caldeirão com água fervendo, amarrado lá no meio daquela tribo, e aquele jovem ali amarrado, olhando, e o cozinheiro botando todos os legumes dentro daquela água escaldante, aquele fogo embaixo daquela vasilha grande. Ele olha daquele caldeirão e ele começa a orar. Ele diz: Senhor, eu quis tanto ser missionário, mas a primeira descida que eu dou para poder evangelizar e glorificar o teu nome, que situação é essa que se levantou contra mim? Eu não quero morrer assim, Senhor, por favor. E o chefe daquela tribo, ele tem um tino, e ele diz: olha, antes da gente fazer o cozido da carne desse homem, eu quero que tire um pedaço da carne dele e cozinhe e me dê, para eu saber se de fato a carne dele é boa para a gente comer. E o cozinheiro olha, pega aquela faca e chega, levanta a perna da calça daquele missionário, do irmão, e tira um pedaço da batata da perna dele. E aí cozinha aquela batata, aquela carne lá, e dá para com todos os legumes que ele queria, e dá para o chefe da tribo provar aquela carne e ver se aquela carne de fato era boa. E quando o chefe daquela tribo vai comer, ele diz: olha, que carne horrível é essa? Eu nunca vi uma carne tão ruim quanto essa. Pelo amor de Deus, solta esse homem, que isso não vale a pena não, deixa ele correr por aí afora, quem quiser que coma ele, mas a gente não vai comer não. E soltam o missionário sai correndo, louvando e agradecendo a Deus, porque Deus livrou a ele, e dizendo: Senhor, eu quero te agradecer, Deus, porque naquele acidente, um dia eu perdi a minha perna, mas tu me desse uma de borracha. E aí, o pedaço da batata da perna dele, que o cozinheiro tirou, foi exatamente a perna de borracha que ele tinha. Então, Deus, ele sempre vai escrever certo por todas as nossas histórias e circunstâncias, não importa ela qual seja. Deus está sempre guiando o seu povo ao crescimento, independente do momento e da provação que se levante. Então nunca se queixe, ao contrário, em tudo temos que dar graças ao Senhor. Temos que viver a interação do relacionamento com Deus pleno na nossa vida e no nosso coração. Irmãos, a vida ela é repleta, já caminhando para a conclusão dessa mensagem. A vida ela é repleta de provações, mas podemos enfrentá-las com alegria e esperança, sabendo que Deus está trabalhando em nós. Ele nos convida a buscar sabedoria nele, confiando que Ele nos guiará. E em todos os momentos, temos que ter a certeza no nosso coração, que além disso, precisamos manter uma perspectiva correta sobre as riquezas deste mundo, valorizando o que realmente importa na nossa vida, que é ter a nossa identidade em Cristo. Aqueles que perseveram nas provações serão recompensados com a coroa da vida, prometida por nosso amado Senhor, e que possamos ser encorajados cada dia mais pela mensagem de Tiago, e caminhar com alegria, fé e sabedoria em nossa jornada cristã. Em nenhum momento devemos desfalecer, devemos rejeitar, e muito menos deixar de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por muito que Ele há de fazer, para que a gente não saia cantando ou cantalorando só da nossa boca para fora por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, mas que seja a nossa oração, que seja a nossa vida,
e que isso suscite direto do nosso coração, e que em todo momento e em todas as circunstâncias, tudo isso venha e agrade ao Senhor. Que Deus continue nos abençoando cada dia mais. Convido a você a fechar os teus olhos e oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, nesse momento. Te louvamos, ó Deus, por cada dia que Tu nos tens dado, por cada momento também de provações pelas quais nós temos passado, Senhor. Que possamos crescer na dependência e na direção do Teu Espírito, buscando sempre ser guiado pela Tua mão, Senhor, e conduzido pela Tua palavra. Tira-nos cada dia do conforto e da mesmice, e nos coloca no confronto de mudanças, e que através da Tua palavra, Senhor, possamos crescer no entendimento que a Tua mão e o Teu poder está diante de nós, e em tudo que fizermos, Senhor, esteja também o Teu Espírito nos guiando, para que possamos louvar e glorificar o Teu nome. Amém.